Então vamos aqui para a questão 2. Ela diz o seguinte: uma moeda de 1 centavo é eletricamente neutra e tem massa de 2,96 gramas. O item A pergunta: supondo que o centavo é feito inteiramente de cobre, qual é a magnitude Q, né, da carga positiva na moeda? Então, primeiro de tudo, né, vamos lá rever alguns conceitos de química. Pega uma tabela periódica, né, vê na internet e vamos ver lá o átomo de cobre. Então, se a gente for lá na tabela periódica, a gente vai ver isso aqui. Então, o símbolo do cobre, né, Cu. Esse número aqui que está aqui em cima é o que a gente chama de número atômico, tá? O que é o número atômico? Ele é o número de prótons, né? É o número de prótons do elemento. É o que define o elemento, tá? Você vê que não há, na tabela periódica, nenhum elemento com um número atômico igual, tá? Não pode haver isso, porque cada número atômico é específico de um elemento só. O cobre tem um número atômico, o ferro tem outro número atômico, neônio tem outro número atômico, tá? E esse número aqui embaixo é o número que a gente chama de número de massa do elemento. Tá? O que é o número de massa? O número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Tá? Vou colocar número de P mais número de N, de nêutrons. Número de nêutrons. Se a gente revisar, né, revisando lá, matéria de química, no núcleo do átomo, você tem, né, desenho aqui os prótons e os nêutrons, tá? Os prótons, eles têm carga positiva, os nêutrons não têm carga. E rodeando o núcleo, você tem a eletrosfera, que é onde ficam os elétrons. Né? Os elétrons, eles têm carga negativa, tá? Os prótons e os elétrons têm a mesma carga, do mesmo valor, só que de sinais diferentes. Enquanto o próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa. Tá? Então, mais uma observação, né? Esse número de massa aqui, ele é super importante. Por quê? Porque é onde se baseia o que a gente chama de massa molar, que a gente representa emissão. Então, a massa molar do cobre é de 63,546, mais ou menos 63,5, né? 63,546 gramas por mol, tá? Tirado desse número aqui. Então, o que isso quer dizer? Que 1 mol de Cu, 1 mol de cobre, vai pesar quanto? Vai pesar 63,546 gramas, tá? Então, é isso que quer dizer. Esse número é super importante, o número de massa. E o número atômico é o número de prótons, ou seja, é o número, né, de elementos com carga positiva no meu núcleo, tá? Isso aí vai ser super importante para a gente poder resolver. Outra coisa também que a gente deve saber é o seguinte: o que é o mol, né? Muita gente às vezes não sabe o que é o mol. O mol é só uma unidade de medida, por exemplo, que nem a dúzia. Por exemplo, eu sei que uma dúzia de qualquer coisa é 12 unidades dessa coisa, né? 12 unidades dessa coisa. Uma dúzia de bananas são 12 bananas. Um mol é a mesma coisa. Eu sei que 1 mol de qualquer coisa que seja equivale a uma outra constante que vocês têm que saber de cabeça, que é 6,02 vezes 10 a 23 coisas, entendeu? Então, por exemplo, 1 mol de maçãs é 6,02 vezes 10 a 23 maçãs. 1 mol de cobre são 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cobre. Entendeu? Então, isso aqui também é outra constante super importante. Outra coisa também que a gente vai usar nessa questão é o seguinte: é saber que a carga elementar, né, que eu vou chamar de Ezinho,
Por que a gente chama de Ezinha? Porque é a carga do elétron, né? Mas a carga do próton também é desse valor. Mas é a carga elementar, ou seja, não existe carga menor do que essa, tá? É a seguinte, é outra constante também que vocês vão ter que saber, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Essa aqui é a carga elementar, ou seja, não existe nenhuma carga que seja menor do que essa e todas as outras são múltiplas dessa carga elementar, né? Se você tem qualquer outra carga é sempre múltipla da carguinha elementar, ok? Então, né, revisando esses conceitos aqui de química, agora a gente pode fazer o item A. Deixa eu apagar aqui, pra gente fazer direitinho. Ok. Então, no item A, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é saber, nessa massa aqui, né, nessa massinha aqui que eu tenho de cobre, 2,96 gramas, eu quero saber quantos prótons tem aí, né? Porque sabendo quantos prótons tem, eu sei qual é a carga positiva que essa moeda tem. Né? Então, nosso objetivo é saber quantos prótons tem aí. Primeiro de tudo que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos descobrir, né, o quanto, né, um átomo de cobre, um átomozinho de cobre, né? Qual é a carga que tem um átomo de cobre? Como é que eu descubro isso? Quanto de carga tem um átomo de cobre? Ora, eu sei que um átomo de cobre tem 29 prótons, né? Carga positiva, né? Ou seja, um átomo de cobre vai ter a carga de 29, né? Porque eu tenho 29 prótons. E um próton tem a carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? Ou seja, né, fazendo isso na calculadora, um átomo de cobre tem 46,4 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Então, um átomozinho de cobre só tem essa carga aqui, tá? Agora, qual seria o nosso próximo passo? Né? Agora eu tenho que eu quero descobrir o seguinte, em um mol de cobre, quanto de carga eu teria em um mol de cobre, né? Então, vamos lá, 1 mol de cobre, então como é que eu descubro isso? Ora, eu sei a carga que tem em um átomo de cobre, e eu sei que 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cobre, tá? Então, em 1 mol de cobre, eu vou ter uma carga que vai ser 46,4 vezes 10 a menos 19, que é a carga de um átomo de cobre, vezes a quantidade de átomos que eu tenho em 1 mol, que é 6,02 vezes 10 a 23, tá? Então, pegando a calculadora aqui, isso aqui vai dar esse número aqui, 279. Vocês façam na calculadora também, para conferir, 279, 3280 coulomb, tá? Então, agora eu sei o quanto de carga positiva eu tenho em 1 mol de cobre, tá? Eu tenho essa carga positiva aqui. Agora só me falta saber, né, quantos mols eu tenho aqui, né? Quantos mols eu tenho aqui de cobre, tá? Então, eu quero achar quantos mols de cobre, né? Então, tem uma formulazinha, tá? Que eu vou colocar aqui para vocês, que diz o seguinte, essa forma é muito importante, número de mols de uma substância é massa sobre massa molar, tá? Número de mols de uma substância vai ser a massa que você tem dela sobre a massa molar da substância.
tá? Então, no nosso caso aqui, a gente tem 2,96, né, de cobre, que é a nossa massa, e a massa molar do cobre a gente sabe que é, eu vou colocar mais ou menos 63,55, vou arredondar ali, tá? Ou seja, o número de mols de cobre que eu tenho aí nessa massa, né, que eu tenho na moeda, vai dar, fazendo aqui, número de mols, ficou mais ou menos 0,0466. 66 mol. Repara que esse número aqui é menor do que 1, né? Então eu não posso falar mols, né? É mol. Ok. E agora o que eu faço com isso? Ora, eu sei que eu tenho 0,0466 mol de cobre e eu sei que cada mol de cobre tem essa carga aqui, ó. Então agora é só eu fazer uma regra de 3. Vamos fazer aqui nossa regra de 3, tá? Eu sei que se 1 mol de cobre tem uma carga de 2,793,280 coulomb, então o meu 0,0466 mol, né, de Cu, que é o que eu tenho, de mol de Cu, vai ter que carga? Vai ter a carga X, que é exatamente o que ele está pedindo, né, a magnitude Q da carga positiva. Eu vou até colocar Q aqui, que ele quer Q. Dá um Ctrl Z aqui, tá? Então eu quero Q. Eu vou achar exatamente o meu Q. Fazendo as contas na calculadora, tá? Você vai multiplicar cruzado aqui, né? Multiplicar cruzado. Esse Q aqui, na conta na calculadora, deu. Deixa eu ver aqui. Esse Q deu 1,3, mais ou menos, né? 1,3 vezes 10 à quinta coulomb, tá? Se você fizer essa conta na calculadora, vai dar um número 1,3, blá, blá, vai dar um número cheio de casas decimais, né? Mas como aqui ele tá dando o enunciado, aí tem que prestar atenção, né, em física. Como o enunciado ele tá dando aqui três algarismos significativos, repara, né, 2,96, então seria bom você colocar a sua resposta, né, com 3 algarismos significativos ou menos, tá? Nunca com mais. Então, seria bom você deixar aqui 1,30 ou aqui 1,3 vezes 10 à quinta coulomb, tá? Então basicamente é isso aqui, o item A da questão 2. Agora vamos para o item B. Apagar e deixar só a resposta aqui do item A, que a gente vai precisar. Né? Então, o item B diz o seguinte: se a moeda perde 10% de sua carga negativa, qual é a magnitude e sinal da carga líquida resultante na moeda? Gente, então, se o seu átomo de cobre perdeu a carga negativa, ou seja, ele perdeu elétrons, né? Ele perdeu elétrons. Se ele perdeu carga negativa, ele fica positivamente carregado, né? Deixa eu ver, positivamente carregado. Se ele perdeu elétron, ele fica positivamente carregado. Por quê? Porque um átomo, ele tá inicialmente, o átomo de cobre, ele tem inicialmente 29 prótons, né? E tem a mesma quantidade de elétrons, 29 elétrons também. Inicialmente o átomo de cobre, né? Ele tem 29 prótons e 29 elétrons, tá? Isso é um átomo de cobre, tá? Então, se esse átomo, né? Pega um átomo individual, se esse átomo, se ele perde elétrons, ele vai ficar com mais prótons do que elétrons, por exemplo, né? Se ele perder um elétron, ele vai ficar com 29 prótons
e vai ficar, por exemplo, com 28 elétrons, ou seja, vai ficar com mais carga positiva, né? Vai ficar com mais carga positiva do que negativa. Então, ele vai ficar positivamente carregado. E lembrando que um átomo, se ele perder prótons, ele vira outro átomo, tá? Então, normalmente nas questões você tem variação de elétrons numa substância, né? Num átomo. Porque se ele perder próton, é muito difícil primeiramente que é muito difícil você tirar um próton, né, do núcleo, tem que ter muita energia. O elétron não, o elétron já é mais fácil. Tá? E se um elemento perde próton, né, se porventura ele perder próton, ele vira outro elemento. Tá? Já não é mais o cobre. Então, quando ele perde elétrons, ele fica positivamente carregado. E se ele ganha elétrons, ele fica negativamente carregado, né? Por exemplo, você tinha 29 prótons aqui, aí de repente ganhou o elétron e ficou com 30. Ou seja, ele vai ficar negativamente carregado. Tá? Então, se ele perdeu a carga negativa, ele fica positivamente carregado. Então, já sabe o sinal da carga. Tá? E qual é o valor dessa carga? Ora, o valor dessa carga, né? Agora, o valor da carga positiva que ele fica vai ser simplesmente 10%. 10% da resposta da questão A, né? 10% de 1,3 vezes 10 à quinta. Tá? Que vai ser igual... 10% é 0,1, né? 0,1 vezes 1,3. Agora, você deve estar falando assim, né? Perguntando, mas essa aqui não é a carga positiva? Mas é o que eu falei anteriormente. O cobre, isso aqui, né, a moeda, ela está eletricamente neutra. Ou seja, ela tem o mesmo número de cargas positivas e o mesmo número de cargas negativas. Tá? Inicialmente. Então, se eu achei a magnitude Q da carga positiva, né, eu achei também a magnitude dos elétrons. Né? Agora eu achei a quantidade de elétrons que tem ali nessa moeda. Tá? Porque ela está neutra. Então, se ela perdeu 10%, ela vai perder os 10% da que ela tinha de carga negativa, que é igual à carga positiva, que é igual a 1,3 vezes 10 à quinta, que a gente achou no item A. Então, isso aqui vai dar 1,3 vezes 10 à quarta, né? A quarta a gente só tira, como é 0,1, 0,1 é 10 elevado a menos 1, né? Então, somando com esse expoente aqui, vai dar 10 à quarta coulomb. Ok? Então, essa é a questão 2. Vamos para a questão 3.